Destaques desta edição. As atividades desportivas levadas a cabo pelos agostinos por ocasião das celebrações do seu 33º aniversário. Fazemos uma viagem pelo mundo do voleibol rubro-negro e mostramos-lhe imagens de jogos recentemente realizados pelas voleibolistas militares. Recuperamos ainda o melhor da feliz campanha dos agostinos no Girabola, revendo imagens das jornadas mais recentemente cumpridas. Seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Mensal do 1º de agosto. Começamos esta edição em festa. Realizou-se no início deste mês o aniversário dos militares, o 33º. Celebraram através de algumas atividades desportivas e não só. Fique de seguida com um pequeno resumo do que foi o programa desportivo. Para comemorar mais um aniversário da agremiação militar, no caso o 33º, 4 equipas, nomeadamente o 1º de agosto, na condição de anfitrião, o Santos FC, o Progresso do Sambizanga e a Escola Norberto de Castro, fizeram parte do torneio quadrangular de futebol na categoria de juvenis, em jogos que tiveram como palco o RI20, Casa dos Rubro-Negros da capital angolana. Em ambiente de festa e naquele que foi o primeiro confronto realizado, que serviu para apurar o terceiro classificado, a Escola Norberto de Castro levou de vencida o aniversariante 1º de agosto por 2-1. Os militares de palmo e meio, orientados pelo técnico António Neto, até foram os primeiros a marcar. Mas os desinibidos pupilos de Saqueno Tomás não se deixaram abater depois de sofrerem o golo e foram para cima da formação anfitriã do Rio Seco, visando fazer o volte-face nos acontecimentos. Os locais bem tentaram evitar males maiores, mas 2-1 foi mesmo o resultado final na conclusão da partida e a formação da casa ficava assim com o ingrato 4º e último lugar deste torneio quadrangular que a própria organizara. Após o duelo, o técnico anfitrião falou do desempenho da sua jovem equipa. De facto não, né? Somos a equipe organizadora, né? Somos a equipa aniversariante. 4 lugares é um bocadinho complicado. Não é um bocadinho complicado, é complicado. Tentamos o primeiro jogo vencer para depois irmos à final, mas infelizmente não aconteceu. Paciência, né? Para a disputa do 1º lugar, o Santos FC e o Progresso Associação do Sambizanga subiram ao relevado do campo, que contava com uma plateia de militares e algumas individualidades do mundo do desporto e não só. A partida foi renhida do princípio ao fim e ao intervalo um duro 0-0 prevalecia. No reatamento, a equipa santista dava mostras de maior esclarecimento em campo e, fruto disso, valeu um momento de inspiração para o golo solitário da partida. E a formação do Morro Bento arrebatava assim o troféu maior dos 33 anos do Clube Desportivo 1º de agosto, formado a 1 de agosto de 1977. A exemplo do voleibol feminino em masculinos, a honra coube também à agremiação petrolífera de marcar presença no 33º aniversário do Clube Desportivo 1º de agosto. Neste escalão estiveram em campo equipas denominadas olímpicas por terem idades até os 23 anos. E depois de um primeiro set ganho pelo 1º de agosto, no segundo os tricolores empenharam-se a fundo para não deixarem fugir o adversário e manter à espreita a possibilidade de vitória. Acabaram por ganhar o primeiro set, empatando a partida a 1. O terceiro set também pertenceu aos petrolíferos orientados por Chiquinho Boa. No quarto set, os militares apareceram mais fortes e venceram-no por 25-17, forçando o set do desempate, o quinto. E fruto da grande motivação trazida do set anterior, os agostinos voltaram a suplantar os petrolíferos neste derradeiro set por 25-23. Ao usar da palavra, Luís Cláudio Costa agradeceu o empenho das equipas e prometeu ventos novos nas hostes militares. Apesar de derrotadas no dia, as formações feminina e masculina do Petro Atlético levaram para casa os troféus num claro sinal de boa convivência. Os festejos dos 33 anos do Clube Militar movimentaram no último sábado do mês de julho centenas de crianças, jovens e adolescentes para a maratona de natação que teve lugar na piscina do Rio Seco. 65 nadadores, subdivididos em 5 equipas, lutaram pelo pódio da festa dos 33 anos do Clube Central das Forças Armadas de Angola. No final da festa, os prémios por categorias.
Na classe sénior, o 1º de agosto foi o grande vencedor, ao totalizar 325 pontos. O Clube Naval de Luanda somou 272 pontos, em segundo lugar, ao passo que o Clube Náutico da Ilha de Luanda ficou na terceira posição com 42. Em Masters, o ginásio Conceito ficou em primeiro com 234 pontos, Força Aérea Nacional em segundo com 32 e o 1º de agosto em terceiro e o último com 23. No final, um dos vice-presidentes da Federação Angolana de Natação enalteceu o contributo do Clube Militar para a natação angolana. Em primeiro lugar, mais uma vez, dar os parabéns ao 1º de agosto. Estamos a comemorar mais um aniversário desse histórico clube do nosso país e a Federação sente-se ainda mais regozijada pelo facto de eles terem coincidido o seu aniversário com o torneio de encerramento da nossa época. E, portanto, é uma feliz coincidência trazer-nos também esta festa do 1º de agosto. Foi com muito gosto que a Federação deu todo o apoio técnico para a realização desta prova competitiva e de demonstração e esperamos que o 1º de agosto, como nosso associado, continue a apostar na natação, um desporto que ainda tem muito para dar a este país. O Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da presente temporada é das mais expectantes na memória na história da modalidade em Angola. Não só porque acontecem confrontos inéditos, como o 1º de agosto voltou ao cenário competitivo nos escalões júniores e séniores. Vejamos de seguida uma reportagem que retrata isso mesmo. Quarta-feira, 4 de agosto de 2010, data marcada para o tira-teimas entre as formações do 1º de agosto e Juventude de Viana em séniores e júniores no Campeonato Nacional de Hóquei em Patins, que acontece na Cidadela Desportiva. No primeiro confronto, mediram forças as formações de séniores do 1º de agosto e júniores do Juventude de Viana. O 3-3 no final do primeiro tempo demonstrava bem o equilíbrio entre os conjuntos na quadra de jogo. Mas na segunda metade, os pupilos de Johnny de Almeida tomaram as rédeas do encontro e mostraram que, apesar de estarem na sua temporada de estreia, eram de escalão superior aos jogadores vindos do sul de Luanda. E mais 4 golos foram marcados, colocando o score em 7 para os séniores do 1º de agosto e 3 para os júniores do Juventude de Viana. Com este resultado, terminou o primeiro encontro. No mesmo dia, no início do mês de agosto, e para o segundo confronto, viraram-se as coisas em termos de escalões, sendo que foi a vez dos séniores do Juventude de Viana defrontarem os júniores do 1º de agosto. Nesta partida, que viveu momentos de emoções ao rubro, os visitantes, como que em jeito de vingança, não deram espaço aos júniores agostinos e cilindraram-nos por 8 bolas sem resposta, um resultado que começou a desenhar-se de forma volumosa bem cedo na partida. É assim em quase tudo na vida. Para haver vencedores, tem de haver vencidos. E depois da festa, na quadra, o técnico militar Johnny de Almeida falou à nossa equipa de reportagem sobre os dois confrontos e principalmente sobre o desaire da equipa júnior. Vencemos a primeira partida por 7-4, com imensas dificuldades. Temos que reconhecer que a equipa júnior do Juventude de Viana ofereceu uma excelente réplica. Isso tudo foi ocasionado porque os nossos atletas subestimaram o adversário, entraram algo inibidos, algo apáticos e claro que deram o domínio, deram a iniciativa de jogo à equipa do Juventude Júnior. Mas com o desenrolar da partida conseguimos atingir os níveis habituais do nosso rendimento e ultrapassamos a equipa júnior do Juventude com muita dificuldade, uma vitória bastante suada, mas também foi um prémio merecido para os nossos atletas porque no fundo dedicaram-se imenso à partida. E está aí o resultado, a vantagem por 7-4. Nossos júniores, como têm a oportunidade de competir com os séniores neste Campeonato Nacional da primeira fase, claro que vai servir para ganharem mais entrosamento, ganhar um bocado mais de maturidade e ganharem mais noção do que é o hóquei moderno. O hóquei moderno, na minha concepção, é o hóquei que tem que ser aproveitado na fase dos contra-ataques, procurar superioridades numéricas. Entretanto, os nossos atletas, como ainda têm alguma experiência, não têm o traquejo, não têm o calo que deviam ter vindo a São Júnior, claro, tiveram muitas dificuldades na saída de bola, na transposição da defesa para o ataque. E é evidente que com o andar da carruagem, à medida que forem aumentado o número de jogos, claro que eles podem melhorar o seu rendimento. Claro que os indicativos são bons e esperemos é que até ao final do campeonato eles possam corresponder da melhor maneira e não sofremos goleadas tão pesadas, né? Pelo menos sofremos 8 golos, podíamos ter marcado 1 ou 2, né? Mas os nossos atletas estiveram muito perdulários,
não souberam aproveitar as oportunidades que criaram, e daí essa infelicidade não temos marcado nenhum gol. Pelo menos com uma pontinha de sorte, pelo menos merecíamos um gol ou dois. O 1º de agosto continua a ser o clube a dar cartas na modalidade de voleibol, tanto em masculinos como em femininos, seja na vertente de sala ou de em campo. Centramos agora as atenções às equipas femininas da modalidade e vamos ver um pequeno resumo de como se portaram as meninas no campeonato provincial da modalidade. Sem contar com o técnico principal Manucho, ausente por motivos académicos, a equipa sénior feminina e algumas das suas jogadoras mais influentes, o 1º de agosto foi ao campo do São Domingos para o confronto da terceira ronda da terceira volta do Provincial de Voleibol diante do Progresso Associação de Sambizanga. 3-7-1 foi o resultado final, com os militares a ganharem o primeiro por 25-16. No segundo set, e depois de uma conversa durante a pausa de 1 minuto, a formação Sambila voltou à quadra algo motivada e pronta a vender cara a derrota na disputa com os militares e venceram mesmo o dito set por 25-21. Nos sets subsequentes, o 1º de agosto mostrou o porquê é a primeira força do voleibol nacional e não deu tréguas às sambilas, batendo-as por 25-16 e 25-18, respectivamente. De recordar que a formação do 1º de agosto é a atual campeã provincial e nacional sénior feminina de voleibol. Inserido nos festejos dos 33 anos do Clube Central das Forças Armadas Angolanas, as equipas júniores femininas do 1º de agosto e do Atlético Petróleos de Luanda mediram forças no campo adjacente na sede do emblema petrolífero. O Petro começou melhor, ganhando o primeiro set por 25-21, mas no segundo as anfitriãs tomaram as rédeas do encontro, ganhando o segundo set por 25-18. O terceiro set também pertenceu às militares, que não davam tréguas às tricolores, com fortes bloqueios apesar da sua baixa estatura. 25-20 foi o resultado e as agostinas passavam à frente no marcador com 2-1. Naquele tido como o derradeiro set para as militares selarem a vitória, as meninas do Petro remeteram a decisão para o quinto e decisivo set, vencendo este por 25-22. No quinto set, as militares venceram as tricolores por 25-18 e assim selaram triunfo com o score final em 3-2. Mas a organização brindou a presença petrolífera, atribuindo a taça de vencedor. Uma das modalidades desportivas que goza fraca adesão e projeção mediática em Angola é a do Taekwondo. Realizou-se recentemente o campeonato provincial em Luanda e vejamos de seguida como se portaram os militares neste encontro. A Federação Angolana de Taekwondo realizou este sábado o campeonato provincial de Luanda, competição que se subdividiu em duas classes masculinas e femininas e nas categorias de séniores na busca do apuramento para o nacional da modalidade em setembro que vem. A competição contou com a participação de 6 clubes e 34 atletas na categoria de menos de 54 kg, 58, 63, 76, 74 e 87, designadamente os clubes 1º de agosto, Fitness Club, Fight Society, Ferroviário de Luanda, Cayman Club e AC Molos. Na classe individual em masculinos, o destaque vai para Makita Carlos do Fitness Club, campeão africano dos 67 kg. Momento alto viveram também Sandro António, que brilhou nos 80 kg do Fitness Club, Stefânio Gomes nos 63 kg e Severino Miranda, que foi o maior nos 58 kg, ambos do 1º de agosto, para além de Ahmed Saline, de 54 kg, atleta do Fitness Club. Em femininos e também na classe individual, fizeram a festa da consagração Sandra António, nos 67 kg, atleta do Fitness Club, campeã nacional por clubes. Conquistaram o apuramento para o Campeonato Nacional o 1º de agosto, detentor do título conquistado em 2008, e o Fitness Club, que, para além ainda da Academia Fight Society, pela primeira vez consegue o apuramento igualmente para o Campeonato Nacional de setembro que vem no Ambo. Salientar que a competição teve como palco o Centro de Alto Rendimento no Complexo Desportivo da Cidadela, em Luanda.
E chegamos assim à altura de fazermos um curto intervalo. Do outro lado falamos ainda da campanha dos militares no Girabola 2010 e muito mais. Deixe-se ficar na nossa companhia. Até já! Bem-vindo de volta. Continuamos a falar do 1º de agosto e as suas gentes. Convidámo-lo agora a ver como é que se portaram os pupilos de Lubinko Drulovic nesta segunda jornada do Girabola 2010. Fique agora com um pequeno resumo dos últimos jogos efetuados. O estádio dos Coqueiros, em Luanda, foi o palco do encontro entre o 1º de agosto e o Benfica, ambos da capital angolana, em jogo a contar para a jornada 19 do Girabola 2010. Este foi um jogo antecipado devido à participação dos militares nas afrotaças e bem se pode dizer que entraram neste importante duelo a ganhar, visto terem inaugurado o marcador aos 10 minutos. Um golo apontado por João Martins, que iluminou 1-0 na partida, perante uma assistência nas bancadas que rondou os 3.000 espectadores. A formação de Drulovic continuou na mão de cima do jogo e, passados 5 minutos, voltava a violar as redes do rival citadino para fazer o 2-0. Jogava-se o minuto 15 da partida e James apontava para o 2-0. O tempo de interregno ia-se aproximando e quando se pensava que o de agosto ia para intervalo com esta tranquila vantagem, eis que o Benfica de Luanda voltou a entrar no jogo ao reduzir para 2-1 o marcador através de Adoar. A segunda metade começou com o 1º de agosto a engordar o marcador à passagem do minuto 50, quando João Martins atirou para o fundo das redes dos encarnados. O 1º de agosto ainda chegou a fazer mais um gol. Foi ao minuto 73 que os militares fecharam as contas da partida, elevando o marcador para 4-1, com um gol apontado por Fofana. Em desafio da 20ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Girabola, o 1º de agosto recepcionou no estádio da Cidadela o modesto Desportivo da Huila com o objetivo único de vencer e subir na classificação. Após uma série de falhanços por falta de pontaria, a equipa de Drulovic acertou no alvo aos 17 minutos, inaugurando o placar por intermédio de Fofana, numa triangulação na grande área adversária que acabou por não dar qualquer hipótese de defesas ao guarda-redes do Desportivo da Huila. Num espaço de 2 minutos, após a meia hora de jogo jogado, os militares iam ampliando o marcador. Mas os avançados não foram certeiros e aos 35 minutos, contra a corrente do jogo, eis que a equipa visitante do Desportivo da Huila repôs o empate na partida, através do seu jogador Letu, que aproveitou primorosamente uma falha defensiva da sua antiga equipa. Vejamos e revejamos como aconteceu este golo que fez o 1-1 no encontro. Ainda antes do intervalo, sobre o minuto 43, a formação do Rio Seco voltou a adiantar-se no marcador. João Martins rubricou o segundo tento da partida em sequência de uma jogada confusa na grande área do Desportivo, permitindo assim que o 1º de agosto fosse para intervalo em vantagem por 2-1. Na segunda parte, continuou a assistir-se a falhança em catadupa pelos dianteiros do 1º de agosto e numa jogada de contra-ataque, o Desportivo da Huila voltou a fazer funcionar o marcador e mais uma vez a repor a igualdade no jogo. O autor do gol foi novamente Letu, que logrou de um cruzamento efetuado por França. 2-2 era o resultado por esta altura.
O 1º de agosto acabou por fazer jus à sua superioridade em campo através de Bena, que recebeu de cabeça um cruzamento de João Martins, finalizando para o 3-2 final. No que foi a partida de cartaz da jornada 21 do Girabola 2010, segundo e terceiro classificados mediram forças no estádio 22 de junho, no bairro Rocha Pinto, em Luanda. Num jogo que se pode dizer que foi bastante equilibrado, as duas equipas entraram em campo com o objetivo claro de cantar vitória no final do mesmo. O duelo teve um início bastante equilibrado e foi nessa altura que os militares aproveitaram para fazer o único gol da partida. À passagem do madrugador minuto 6, a felicidade bateu à porta do conjunto de Drulovic, que beneficiou de grande penalidade por derrubo de João Martins na grande área. Manus foi chamado a transformar o castigo máximo da marca dos 11 metros e não errou, apontando para 1-0, que foi o resultado com que terminou este clássico da capital luandense. De referir que após o intervalo as equipas entraram com a mesma disposição e pese embora se tenham verificado mexidas por parte dos treinadores dos dois conjuntos e depois de ainda se terem visto algumas situações claras de gol parte a parte, o marcador não mais funcionou durante a partida e o 1º de agosto relançou-se na luta pelo título. O estádio da Cidadela em Luanda foi o palco do encontro referente à 22ª jornada em que o vice-líder, 1º de agosto, recepcionou o líder do Girabola 2010, Recreativo da Cala. O jogo começou com a formação visitante a exercer alguma pressão sobre os locais, mas a história do encontro começou a desenhar-se à passagem do minuto 20, altura em que surge o primeiro golo. Numa jogada de 3 toques, a bola é recuperada no meio-campo por Manucho, que serve Mingobile na direita, cruzando este de forma primorosa para Bena, que envia o esférico para o fundo das redes adversárias. O conjunto da Cala continuou a jogar desinibido em busca de repor o empate, mas poucos minutos depois, sobre o 24º, os militares duplicaram a sua contagem no placar através do autor do primeiro tento. Numa jogada em tudo idêntica à que resultou no golo inaugural da partida, Bena volta a receber o esférico de Mingobele na direita e finaliza sem hesitação para o 2-0 a favor dos agostinos. Com o marcador a iluminar o 2-0, se cumpriu o intervalo. Aos 60 minutos, uma entrada grosseira do capitão do 1º de agosto, Cali, sobre Celsan da Cala, levou o árbitro a assinalar grande penalidade, que o próprio Celsan transformou em gol, reduzindo para 2-1 o resultado final da partida. Cali e Celsan acabaram expulsos por isto. O árbitro internacional Hélder Martins não hesitou em mostrar encarnado direto a ambos os jogadores, Cali e Celsan. Com este resultado, o 1º de agosto manteve a segunda posição, encurtando, porém, a diferença pontual para o líder para apenas 1 ponto. Viramos-nos agora para a modalidade de handball e o primeiro torneio da Taça Big One, uma iniciativa da Associação Provincial de Luanda. Um torneio que conta com a participação de todas as equipas em Luanda e onde o 1º de agosto tem gozado de boa classificação, como vamos ver na reportagem que se segue. Suspense e drama até ao final é o que se esperava e que se vivia no pavilhão principal da Cidadela Desportiva na decisão do campeão de handball sénior masculino da capital de Angola. A equipa do 1º de agosto assumiu desde cedo as rédeas do encontro numa clara alusão à intenção de revalidar o título ainda em sua posse. E depois de ter liderado durante os primeiros 7-8 minutos da primeira parte, o Interclube conseguiu, instantes depois, passar a liderança do marcador 8-7 a favor dos polícias, que não mais perderam o comando do marcador até o final da primeira parte, que ficou em 14 para os polícias e 9 para os agostinos. Na segunda parte, a tónica não foi diferente, com o 1º de agosto a carregar na busca do empate e consequente liderança do marcador, enquanto o Inter, este procurava conservar a liderança. De desfecho incerto, a contenda teve drama no final, com os militares inesperadamente, contra todas as previsões, a passarem para a frente do marcador a escassos 3 minutos do final. 22-20 para os militares foi o resultado final.
Chegou agora a altura de escutarmos as palavras de um dos altos dirigentes do 1º de agosto. Escutamos agora atentamente o presidente desta agremiação desportiva, General Raul Hendrick. Durante o mês de agosto, que é o mês do nosso aniversário, nós tivemos alguns sucessos. Primeiro no basquetebol, no handebol feminino, ganhamos pela primeira vez o campeonato provincial de handebol feminino. Há uma equipa que tem a hegemonia do handebol em África, que é o Petro Atlético, que é campeão africano de handebol nacional e africano, portanto. Conseguimos ganhar essa equipa, que, portanto, isso indica que o 1º de agosto também poderá ser e vai lutar para ser campeão nacional. E outro sucesso foi o de termos ganho também o Campeonato Nacional de Atletismo. Para nós é muito bom porque nós somos uma equipa apoiada, sponsorizada pelas Forças Armadas e o atletismo está muito ligado à preparação combativa e aos militares. E por isso é uma modalidade que tem um certo apoio direto das Forças Armadas e também tem o nosso carinho particular por sermos militares. Isso vai permitir galvanizar os militares à volta do seu clube, o Clube Central das Forças Armadas do 1º de agosto. E em relação ao futebol, portanto, nós estamos a fazer muitos progressos, a nossa equipe está a melhorar dia para dia. Neste momento estamos a lutar pelo título, estamos a lutar para que sejamos mais uma vez campeões nacionais de futebol, mas ainda não ganhamos nada, absolutamente nada. Estamos a lutar pelo título e até ao fim não vamos deixar dessa luta. Não vamos deixar tréguas a ninguém. Todos aqueles que aparecerem, nós faremos tudo para derrotarmos. Portanto, nesta altura não podemos perder nenhum ponto. Se perdermos algum ponto, isso vai nos distanciar do título e, portanto, vamos galvanizar todos, massa associativa, adeptos, sócios, técnicos, dirigentes, todos vão estar mobilizados para apoiar a nossa equipa para vencermos o Campeonato Nacional. Isso é muito bom porque realmente confiamos quer nos jogadores, quer na equipe técnica e aí estão os resultados. Estamos a lutar pelo título. No meu mandato foi termos ultrapassado os 3.000 sócios que tínhamos. Passamos de 3.000 sócios para 60.000 sócios. Através de uma campanha junto dos militares, mobilizando os militares no sentido de eles passarem de adeptos para sócios participativos, exercendo o seu direito de decidir sobre os destinos do seu clube de coração. Isso é uma campanha bastante responsável que nós estamos a fazer, porque consideramos também um aspecto-chave, um elemento-chave para a sustentabilidade do clube. E fechamos assim com chave de ouro esta edição do Magazine Mensal que nos fala acerca do 1º de agosto. Para se manter atualizado sobre aquilo que se passa na família militar, pode visitar o portal do clube www.1deagosto.org. De mim e de toda a equipa que cuidadosamente preparou este encontro, vai um abraço, amigo. Fique bem, adeus e até à próxima.